Romanos, capítulo de número 10, versículos de número 8, 9 e 10. Diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ainda vou ler o verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E o 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Quero compartilhar com os queridos que nesta noite estamos diante de um texto bíblico que nos mostra duas condições, ou não vou colocar condições, mas dois posicionamentos que nós cristãos, ou que aquele que se aproxima de Deus por meio de Cristo, duas atitudes que ele precisa tomar. Em geral, nós temos o pensamento de que quando recebemos Jesus como Salvador. Isso é verdade. Nós recebemos Jesus como Salvador. Ele é o Salvador da minha vida, e quantos daqui também pode dizer da minha também? Agora, a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor, por mais de 400 vezes é repetida no Novo Testamento. E a palavra Salvador é menos. Muito menos. Menos de 10%. E que, em parte, os autores do Novo Testamento querem nos ensinar. Se olharmos a devida proporção das colocações, está mais enfatizado que a gente precisa ter Jesus como Senhor do que como Salvador. Porque não que a gente não tenha, não é isso que eu estou dizendo. Em linhas gerais, muitas pessoas recebem Jesus como Senhor, mas não o têm como seu Salvador, como Salvador, mas não o têm como Senhor. O que significa dizer: ele me salva, mas não manda na minha vida. Ele é meu Salvador, mas ele não comanda a minha vida. Há exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, um deles, o jovem rico. Vocês se lembram dele? Jesus falou assim, ele vai até Jesus e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Jesus falou assim: o que você lê quando entende? Quando você lê a lei, o que você entende lá? E ele disse: olha, o que você faz? Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu honro meu pai, eu guardo o sábado. Então Jesus faz o teste de ouro e diz assim: vende tudo que tem e dá aos pobres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ok, você é um ritualista, você é um crente ritualista,
religioso, nesse sentido. Mas deixa eu ver se você vai me obedecer. Se você vender tudo e me obedecer, então, obviamente, eu serei o Senhor da tua vida. Mas se você não fizer, eu não serei. Então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele ficou triste e não fez. O problema não era só ser salvo. Do ponto de vista do jovem, ele queria ser salvo. Mas Jesus não entendia que salvação sem renúncia, sem submissão, não existe. Não há salvação sem a submissão. Se Jesus é o meu Salvador, ele também precisa ser e deve ser o meu Senhor. E Senhor do quê? Senhor a quem eu devo a obediência. Senhor que aciona, é o Senhor do quê? A quem pensa. Jesus é o Senhor das enfermidades. Há quem coloque Jesus como Senhor apenas nas enfermidades. Ele só é o Senhor da minha vida quando eu estou doente. Porque se Ele quiser, Ele ordena que a doença vá embora e a doença vai. Então Ele é Senhor. Ok, mas Ele é Senhor do seu entretenimento também? Essa é uma pergunta. Se Ele é o Senhor do teu corpo na hora que está doente, Ele é Senhor do entretenimento? Por exemplo, Ele é o Senhor do seu lazer? Ele é o Senhor no seu trabalho? Ele é o Senhor nos seus estudos? Ou apenas em umas áreas sim, em outras não? E aí nós temos o problema. Porque uma parte da sociedade só quer Jesus como Salvador, mas não o tem como Senhor. Então uma parte é de Jesus, outra parte não é. Jesus, ó, o Senhor me salva, mas não toca na minha vida. O Senhor me salva, mas o Senhor não dá pitaco nenhum na minha vida. O Senhor não manda em nada na minha vida. Que entrega é essa que nós apenas temos Jesus como uma espécie de conveniência? Nos torna apenas uma conveniência. Isso é muito comum no meio evangélico, irmão. A gente só pensar em Jesus quando a gente pensar em Jesus apenas na hora que nós estamos enfermos, na hora que a gente está no hospital, na hora que a gente está desempregado, na hora que a crise está tomando conta da nossa vida. Há pouco dia eu disse a irmã Cida, eu já tive algumas questões relacionadas, algum posicionamento relacionado a isso. Mas, às vezes a pessoa fala, pastor, ora por mim, se eu sair dessa situação, eu vou servir a Deus. Eu fico pensando, esse sujeito quer que eu fique algumas horas, dias, semana, mês, ou até ano, como tem caso aí que a gente está orando por ano. Quando o sujeito fica bom, ele nem quer mais se lembrar de Deus. Quem foi Deus? Deus nem existe. Não é? Não é assim. O texto que nós estamos falando aqui trata exatamente disso. Jesus é o Senhor da nossa vida. John MacArthur tem um livro escrito em que ele compartilha, entre outras coisas, que o que é mais difícil para nós é receber Jesus como Senhor da nossa vida. Como Senhor da minha vida, Ele pode dizer que me ama, e eu vou ficar feliz se Jesus disser que me ama. Quem aqui vai ficar feliz? Se Jesus, lá no passado, na minha adolescência na igreja, eu tive alguns problemas, eu tive alguns problemas pela minha forma de trabalhar. E isso gerou uma certa dificuldade com as pessoas que conviviam comigo. E qual dificuldade? Por exemplo, de não gostar de mim, pelo meu jeito de ser, de participar, de querer fazer as coisas sempre que debaixo da batuta do pastor da igreja, mas nem todos gostavam do meu estilo, né? Eu não esperava muita gente, então o pastor me dava liberdade para fazer, eu ia para cima. E isso muitas vezes não era muito bom para muita gente, né? Porque você acaba deixando outros para trás. E aí
Então, algumas vezes, Deus me confortou por meio de algumas mensagens proféticas em lugares em que eu estava, como em Mauá. Eu fui pregar lá na Assembleia de Deus, Ministério de Mauá, se eu não me engano, é isso mesmo, e cheguei atrasado. Era um trabalho numa tarde, eu cheguei bastante atrasado por causa de trem, não deu tempo de eu pregar, não fui o pregador, embora era eu. E aí cheguei, sentei entre os irmãos que me receberam muito bem, mas enquanto o pregador que estava fazendo uso daquele instante, ele era o pregador e eu tinha sido convidado, mas eu cheguei na hora do amém. Eu cheguei literalmente 10 minutos para acabar o culto. O pastor não ia dar mais 1 hora de culto para eu pregar, não é? E aí eu estava passando por uma aflição. E o pregador, enquanto ele pregava, parou a mensagem por um instante e falou o seguinte para mim: é assim, Deus trouxe você aqui hoje, não é para você falar, mas é para você ouvir. Tem 5 bocas lá na sua igreja que estão tratando muito pesado sobre você. E era exatamente o grupo que eu tinha acabado de enfrentar numa semana seguinte, numa semana anterior, por causa de um problema como esse, numa reunião que foi convocado até o pastor presidente da igreja, e o cara, eu nunca vi aquele homem, não sei nem a cor dele até hoje, mas só vi aqueles 10 minutos. Só vi aqueles 10 minutos. Então você veio aqui hoje e Deus permitiu que você se atrasasse para você ouvir essa pregação. Não é para você ficar triste porque eu te amo. Isso faz parte do meu processo contra a sua vida de forjar o seu caráter. Nossa, eu saí daqui, fui para Mauá, andei para arrebentar, até que cheguei lá para escutar uma palavra que Deus estava trabalhando na minha vida e que que eu ficasse firme. Nós não ficamos felizes se Deus não nos encoraja, se isso não acontece conosco? Ok, irmão, mas Deus também é Senhor da minha vida para me repreender. Se Ele é o Senhor para me incentivar, dizendo que para afagar o meu ego, dizendo que me ama, Ele é Senhor da minha vida também para dizer assim: para com isso, ou deixa isso de lado, muda de rumo. No caso do rapaz rico, não foi. O apóstolo Paulo deu exemplo de como Jesus era o Senhor da vida dele. Capítulo 16, no capítulo 13, Atos dos Apóstolos. Vamos recuando um pouquinho. No capítulo 9, ele é chamado para... deixa eu voltar mais um pouco. No capítulo 7, ele é um assassino. No capítulo 9, ele é chamado por Jesus. No capítulo 13, ele é separado para a missão. No capítulo 14 e 15, ele está em missão. No capítulo 16, ele volta para a missão. No capítulo 16, nos primeiros versículos, Paulo já sai como pregador, está andando já como missionário. Ele já é um homem que transita entre todas as comunidades cristãs muito bem, embora ele tinha problemas com aqueles que eram judeus. Então, ele quer pregar numa cidade e o Espírito Santo diz assim: não. Aí ele vai para outra e o Espírito Santo diz: não. Foi exatamente o que nós vimos hoje na escola bíblica. Nós lemos isso hoje, que ele quis pregar numa cidade, o Espírito Santo disse não. Ele quis pregar em outra, o Espírito Santo disse não. E aí então, ele tem um sonho, vai para Macedônia. Vá para Macedônia. Ué, se fosse, é o mesmo, Joyce, que um cantor vocacionado. Imagine que Deus te fizesse a experiência, desse a você a experiência que deu a Paulo. E você sabe que é um cantor. Você sabe que é um músico, você sabe que é um pregador. Se você é um cantor, está no culto, você vai cantar. Eu estava cuidando do meu pai nos dias passados, e aí, domingo à tarde, depois que a gente já estava... Os irmãos sabem que meu pai precisa de cuidados especiais, por enquanto. Ele está melhorando, mas ele não faz nada sozinho. Tudo tem que ser feito. A não ser ele está fazendo algumas coisas agora. Vestir uma camisa, tomar uma água, comer, ele já está fazendo isso. Ele já se movimenta a parte de cima, a parte de baixo não. Então a gente tem que fazer todas as coisas, levar ao banheiro, tomar banho, trocar, tudo isso aí tem que fazer. Então, e aí quando terminou, e exatamente ele toma banho nesse horário de 5 horas da tarde, que vai lá uma enfermeira para dar banho nele, então praticamente quase nem vejo o culto. E aí,
Quando terminou o culto, lá vem uma pessoa e fala assim, o pastor está aqui. Se o pastor está aqui, o que vai ter? Culto. Se o pastor está aqui, o que vai ter? Culto. Eu falei, ok. Eu não trouxe os meus paramentos para um culto. Não, mas vou fazer um culto, então vamos cultuar. Imagine você, cantor, vai cantar e Deus disse assim, não. Vai tocar uma música e Deus diz não. Imagine você, Deus diz não, você não. Qual seria a nossa pergunta perante Deus? Ué, mas eu não sou um pregador, mas eu não sou um cantor, mas eu não sou um músico, mas eu não sou um regente, não sou um líder, não sou... Afinal de contas, quem eu sou? Mesmo depois de sermos, literalmente, sermos chamados por Deus e convictos, o Senhor ainda faz provas para saber se Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor. E perceba que o texto diz exatamente assim. O texto diz assim, mas se diz, a palavra está junto de ti, da tua boca e do teu coração, esta é a palavra da fé. E com a tua boca confessares ao Senhor, repita comigo, ao Senhor, de qual área da sua vida Jesus não é Senhor? Ou qual área da sua vida você não quer que ele seja Senhor? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, então não basta só acreditar que ele é o Salvador, mas eu preciso confessar ao Senhor e ele é o Senhor da minha vida. E ele diz ainda assim, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí, irmãos, eu trato com vocês o seguinte, percebam que salvação é um ato de fé. E salvação inclui ter Jesus como Senhor da minha vida. Não tem como eu me relacionar com o céu e não obedecer a Deus. Como é que vai ser o crente desobediente lá no céu? Que céu que o crente desobediente vai? A minha pergunta é, se a minha relação com Deus é por meio de fé e por fé eu obedeço, como vai ser a minha relação com Jesus ou a minha estadia lá no céu se eu não sou desobediente? Como é que vai ser? Por exemplo, como vai ser? Obviamente que eu não vou querer ou vou fazer uma reserva no hotelzinho ao lado para eu desfrutar do céu ou de algumas belezas do céu, mas não de todas. Não há conveniência na nossa relação com Deus e nem pode ter. Jesus não pode ser o Senhor só daquilo que eu quero. Eu não posso entregar a minha vida só naquilo que eu acho que devo entregar ao Senhor. Como a irmã disse, eu acredito em tudo, mas e muitos de vocês estavam lá nesse dia, mas se Jesus não preparar um casamento para mim, eu vou arrumar do meu jeito. Deus não é assim, nossa relação com Deus não é assim. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas, pastor, tem coisa que eu não consigo. Tem coisa que é difícil demais. Por exemplo, ser crente em todo lugar. Ser crente na igreja é difícil.
Mas eu não sei se é mais fácil do que ser crente fora da igreja. E não sei se é mais difícil ser crente lá fora também. Porque aqui dentro, nós temos Deus que revela. E pode pôr um basta em qualquer pessoa. Qualquer um de nós. Lá fora a gente até pode talvez mascarar. Mas Deus também revela. Então, pastor, eu não consigo orar. Hoje eu disse para a irmã Cida assim. Me lembrei de um livro de Watchmania, a irmã Cida parou no tempo, ela ficou lá ela bugou uns 10 minutos. Não bugou, mas ela deu um colapso. Sei lá o que aconteceu. Tipo, deu um branco, caiu o sinal. Eu falei assim, a irmã Cida, eu falei, nós somos crentes que muitas vezes, não todos, só oferecemos o resto. Vou contar a lembrança da minha avó. Minha avó amava bagaço de laranja, minha falecida avó. E ela não tinha nojo de ninguém, da sua família. Então, ele estava chupando a laranja. Eu, por exemplo, não gostava do bagaço da laranja, chupava a laranja, deixava. Se a minha avó estivesse por perto, ela pegava o bagaço e comia. Tem gente que... Não é? Tem mãe que come do filho, come do neto. Minha avó fazia isso. Aí, que nós fazemos, muitas vezes? O suco da nossa vida é a saúde, é o vigor, é a energia, é a inteligência, é tudo isso. O suco da nossa vida a gente distribui para tudo. A gente aplica a nossa energia ali, a gente aplica lá, a gente aplica lá, a gente aplica lá, a gente aplica aqui, a gente põe força em tudo. Mas quando fala de igreja, eu não tenho força. Então eu disse, irmã Cida, assim hoje. Eu falei, infelizmente, quase que boa parte da igreja, e aí eu falo de muitos crentes, falo de ambiente geral, universal. Quando eu falo de igreja, vive de resto. Por exemplo, e quando ela falou assim, vive de resto, ela ficou assim, por quê? Se eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. É resto. Se eu não tiver sono, eu vou para a igreja. É resto. Percebe como muitas vezes Jesus não é Senhor da nossa vida? Se eu não tiver nada para fazer, vou para a igreja. Se eu tiver insônia, vou para a igreja. Se eu tiver saúde, vou para a igreja. Ah, pastor, então eu respondi isso para uma pessoa esse dia. Quer dizer que só está na igreja quem não tem saúde? Não, se eu não estiver trabalhando, vou para a igreja. Falei, então na igreja ninguém trabalha. Ninguém trabalha. É mais ou menos isso que se pensa. Nós não podemos viver de nossa relação com Deus quando nós conduzir a nossa relação com Deus desse jeito. Quem é que nos deu saúde? Quem é que nos dá força para trabalhar? Quem é que nos deu família? Quem é que nos deu a oportunidade de estar aqui? Não é Deus? Não é Ele que pode tirar? Quem aqui saberá se vai concluir a noite? Ninguém aqui sabe. Nós não podemos pegar o suco da nossa vida, aplicar nisso, empatar naquilo outro, empatar naquilo, e quando chegar o bagaço. Só o bagaço. Tó, Jesus, está aqui, só o caco. Só o pó. Como diz aí dizia a nossa irmã
quando congregava aqui com a gente, de Hélia, capa do Batman. Se eu não tiver, olha só, se eu tenho saúde, eu tenho ambiente para ir. Se eu tenho carro, eu tenho viagem. Se eu tenho dinheiro, eu tenho shopping. Se eu tenho, mas se eu não tenho, corro para a igreja. É resto. O nosso Deus, nós precisamos dar ao nosso Deus a nossa saúde. É isso, entre outras coisas, que Salomão fala em Eclesiastes 12. Abram comigo aí, Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Salomão olha para as pessoas e diz exatamente assim: meu filho, é preciso que você tenha lembrança. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Será que ele está falando só para jovem da tua idade? Será que está falando para gente só da nossa idade? Será que ele está falando só para essas meninas? Pessoas dessa idade? Mocidade tem sentido de vigor, de saúde. E ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quais maus dias são esses? Vou dizer um. A velhice. Mas de que forma a velhice? Ele descreve. Ele descreve. E ele diz assim: e cheguem os anos nos quais venha dizer, não tenho neles prazer. Que dias são esses? Irmão, dia da doença. A pessoa ainda está doente é uma coisa. Olha, irmão, ela pode, a pessoa doente, mas ela tendo a sua autonomia, ela ainda vive tranquila, não é? É ou não é? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagine você do jeito que está, dependendo de uma pessoa para tudo. Agora, imagine você do jeito que está. Com o corpo que você tem agora, a idade que tem. Eu tive uma amiga, aos 8 anos ela teve um derrame. Ela faleceu depois de alguns meses. E eu ia muito na casa dela. E à noite, nessa época eu estudava lá no Pinheiro, na escola Pinheiro, saía do Pinheiro às vezes e passava lá. Ia dar uma olhadinha nela. Como é que você tá? E a gente brincava um pouquinho. E a mãe dela dizia para mim, quando estava indo embora, como é difícil. 18 anos de idade, deu um derrame, ela não se movia mais, não tinha mais nenhum movimento. E eu perguntava, mas o que aconteceu, né? Porque a gente estava na escola, de repente ela começa a faltar, e tomamos conhecimento que ela teve um derrame. Aí ela disse, não sei. De repente, puf, meu perfeita, de saúde. Perfeita de saúde. Deu um derrame. Imagine como é, irmão. Qual seria a tua sensação? Salomão diz o seguinte: não tenho prazer. Ouvi isso esses dias. Eu estou falando agora do que eu ouvi recente. Agora, nesse momento, do que acabei de ouvir há poucos dias. Poxa, que vontade que eu tenho logo de dar fim na minha vida. Se eu pudesse dar fim na minha vida para não precisar desse tipo de coisa.
Como seria a tua vida? Já parou para pensar? Então Salomão descreve, o problema não é velhice, mas ele diz o que é. Antes que se escureça o sol, a sua visão vai começar a escurecer. E ele diz ainda, olha, se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, tornem a vir depois da chuva. Você vai começar, qual será esse período? Quando começar a perder a sua visão. E percebam que as coisas vão acontecendo gradativamente aí. Como muitos de nós aqui congregamos há muitos anos juntos, a gente percebe as alterações no organismo das pessoas. E ele diz mais ainda, verso de número 3, acompanha aí, ó. No dia em que tremerem os guardas da casa. Quem é que protege a tua casa? Ele está falando agora o corpo. Quem é que protege? Quando você toma um tombo, tropeça, como diz o interiorano. Quando você trupica. O interiorano fala trupica. Você toma um trupicão, qual é a primeira parte do seu corpo que vai ao chão para te proteger? Ela vai tremer. E ele diz o seguinte: e se curvarem os homens fortes. Você tem dois. Quais são? As pernas, irmão. Ela vai dobrar. Hoje você está firme que nem um touro, tu pula. Você sobe, você desce. Mas ela vai dobrar. Vai chegar um momento que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí você vai... E ele diz ainda, ó. De novo ele diz, e se escurece os que olham pela janela. Antes ele diz, e cessarem os moedores. Quais são os moedores que a gente tem? Os dentes. E ele diz ainda, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem. Quais são as portas da rua? A gente vai perdendo a audição. E ele diz o seguinte, olha só. Por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes. O próximo é pior, ó. Como também quando temeres o que está no alto. Quando temeres o que está no alto, e houver espantos no... Em outra palavra, espanto é o quê, irmão? Temor, medo. Quando você olhar para o caminho e falar assim, eu não posso passar... Não, eu tenho que tomar cuidado. Vai chegar o tempo que você vai dizer assim, não posso cair. Eu não posso fraturar. Eu não posso me machucar. E ele diz mais ainda, como também quando temeres do que está no alto e florescer a amendoeira. O que é a amendoeira? É, irmão, dá uma olhadinha aí no cabelo do irmão, vê como está florido aí, ó. Hã? Pode usar Nutrice, pode usar Imédia, pode usar o que for, mas que a amendoeira florescida aparece, aparece. Mais cedo ou mais tarde, não aparece? Olha lá, os campos estão brancos. Olha os campos brancos aí, ó, na vida dos irmãos. Pode dar uma olhadinha aí, ó. Não é, irmão? E ele diz mais ainda, e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite. Isso aqui deixa para a gente tratar no encontro de casais, não é? E perecer o apetite. Aí ele diz mais ainda, olha, porque o homem se vai à sua eterna
casa e não tem idade. É nessa hora que a gente está lá nesse lugar, e aí a gente resolve olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu dou a minha vida para ti. Eu acredito nisso, como discutimos isso na teologia há poucos dias. Mas aqui eu não estou falando para esse público que está assim. Eu estou falando aqui para um público jovial. Eu estou falando para um público jovem, que tem força, que tem saúde, que é inteligente. Eu estou falando para pessoas que podem ainda subir as escadas, descer, podem dormir tarde, pode acordar cedo, pode organizar a sua vida, pode dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Voltando para Romanos, esta é a palavra da fé. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E nós estamos vivendo uma época de muita confusão, como bem falou aqui o nosso irmão Gustavo, e também os demais louvores nos alertaram. Mas, irmão, não tem como desassociar cristianismo de prática cristã. Cristianismo sem prática não é cristianismo, é clube. E ontem eu dei uma aula para os adolescentes dizendo o seguinte: no segundo século da igreja, existiam grupos de pessoas que queriam retirar o senhorio da igreja, de Cristo da igreja, e queriam transformar a igreja num clube. Isso já era antigo. Era um clube de homens que tratavam acerca de coisas de Deus. A igreja não é um clube. Aqui tem relações sociais. É um prazer conhecer você. Um prazer conhecer você. Meu Deus, estamos caminhando há tanto tempo. Tem pessoa que está aqui pela primeira vez. Aquele senhor que está lá atrás. É um prazer estar com o senhor aqui hoje. É um prazer estar com você aqui. É um prazer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga aqui: é um prazer estar com você. Como é bom estar caminhando junto com você. Eu vi você pequenininho, eu vi você pequenininha, eu vi o Fabinho bem novinho, parecendo um palito pequenininho, eu vi a Mônica pequenininha aqui dentro da igreja, eu vi a Bia a Lana recém-nascida, eu vi o Vitor no colo, eu vi o Vitor ainda pequenininho, eu vi boa parte de vocês assim. Como é bom a gente se relacionar. Como é bom lembrar da foto do Vitor com aquele girassol na cabeça, miudinho na frente do púlpito. Eu vi esse menino 20 anos atrás chegar aqui na igreja. Isso é bom demais. Crescemos juntos, mas melhor dizer a vocês, apesar de que a nossa relação é boa e nós vivemos muito bem e nós saímos daqui, nós comemos de manhã todos os domingos, nós almoçamos junto uma vez por mês, nós temos muitas atividades sociais. Aqui não é um clube, é uma igreja, é um templo de adoração ao Deus vivo, ao Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha, e eu pergunto: Ele é o Senhor da sua vida? Se é, diga glória a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia! E quando o Senhor da nossa vida diz algo a nós, o que temos que fazer? Vi Isabela nascer, né? Apresentei, não foi? Olha aí. Então, irmão, quando o Senhor da nossa vida diz: eu quero você tal hora, eu quero você tal dia em tal lugar, o que é que você diz a Ele? Ao Senhor da sua vida? Não dá não. Hoje não dá. Eu estava pregando num evento e eu já caminho para a conclusão. E o Daniel o cantor estava hospedado no hotel bem em frente à praça. Ontem o irmão me lembrou disso daí. Falou: pastor Marco, como eu lembro do senhor naqueles períodos em cima dos caminhões, correndo para lá para cá, pregando o evangelho.
Foi a parte da minha vida que nós vivemos durante muito tempo. Mas eu me lembrei agora de um dia que eu estava pregando num lugar e o Daniel estava hospedado num hotel bem na frente. A gente estava fazendo uma cruzada lá. Irmão, e tinha tanta gente, mas tanta gente. Tanta gente. E o abençoado do Daniel resolveu, não sei se incomodado pela pregação, aparecer na sacada do hotel bem na hora da pregação. Eu tive que dar uma parada, porque foi um Deus nos acuda, né? Desculpe a palavra. E aí era aquele gente passando, atravessando pelo meio do povo da cruzada, e aquele desespero no hotel, e aquela gritaria toda. Vamos assistir um pouquinho isso aí, porque depois eu continuo, que auê é esse. Na mesma hora, encheu o Espírito Santo o meu coração, dizendo o seguinte, e as pessoas com agenda, outros com camisa, outros com boné, aquelas coisaradas todas. Ainda bem que não era o Vando. Não é? Ainda bem que não era o Vando que estava lá. Não é? Porque se fosse, era só Jesus. E foram as coisas que estavam jogando para ele e tudo mais. Bom, de toda forma, o Espírito Santo encheu meu coração dizendo o seguinte: quem dera fosse todas essas pessoas pedindo a mim que eu assinasse os seus corações hoje com o Espírito Santo. Então, irmão, esta é a palavra da fé. É crer. Eu estou aqui hoje porque creio. E ele diz o seguinte: porquanto não há judeu, não há grego, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, pastor Marcos, o que eu faço com essa pregação de hoje? Primeiro, você receba Jesus pela fé como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Eu já creio que Ele me salvou. Eu creio no sacrifício. Mas com essa pregação você não pode ter dúvida. Eu sou salvo. Eu sou salvo porque Ele me salvou. Não tem ninguém que tira da minha mente que Ele me salvou. Eu o recebi como Salvador da minha alma. Mas não é só isso. Eu entreguei a minha vida a Ele pela fé. Ele é o Senhor do meu relacionamento, Ele é o Senhor do meu casamento, Ele é o Senhor do meu trabalho, Ele é o Senhor na igreja, Ele é o Senhor nos meus dias de saúde, Ele é o Senhor nos meus dias de doença, Ele é o Senhor na minha juventude, Ele é o Senhor na minha velhice. Eu escolhi que Ele é o Senhor da minha vida. Isso é pela fé. Quantos fizeram isso também, diga glória a Deus. Não tenha dúvida da sua salvação, mas tenha certeza de que Ele é o teu Senhor. Tenha certeza de que Ele é o teu Salvador, como Salvador. E é interessante, irmão. E é interessante que como Salvador, e também como Senhor, Ele nos justifica. Eu perguntei para um adolescente ontem, qual obra você faz que é capaz que que é possível, por exemplo, você atrair a presença de Deus para você? Ele pensou, não sei. Eu falei, nenhuma, porque Deus não se atrai por nossas obras. O que atrai o nosso Deus é a nossa fé. É a fé, glória ao Senhor. É a fé que atrai o nosso. Quando ele olhou aquele homem, Senhor, aqui tá, eu venho aqui para falar contigo sobre o meu servo, eu sou o centurião, ele está doente. Jesus falou, eu vou lá na tua casa tomar um café. O rapaz disse o seguinte, eu não sou digno, diga apenas uma palavra e o meu servo que está lá doente ficará curado. Jesus parou o que estava dizendo, opa, olha que fé. Não encontrei uma fé como esta. Esse homem creu. Olha como ele acreditou. Diga somente uma palavra. Oh, irmão, nós temos que ter fé. O Senhor, a nossa relação com Jesus é pela fé.
Pela fé eu sou salvo. Pela fé não há momento, em momento nenhum, eu duvido que eu tenha sido perdido a minha salvação. Por quê? Entre outras coisas, porque eu permaneço na obediência ao Senhor. Fé que não obedece à Bíblia não andam juntos, não tem como. Volta à questão da rebelião. Fé e obediência caminham junto. Quando eu digo, Senhor, eu creio em Ti e eu entrego ao Senhor a minha vida, obviamente, a obediência da mão diz que bom, encontrei mais um parceiro para andar o caminho do Evangelho. Fé e obediência caminham juntas. Se não puderem caminhar juntas, não dá bom desfecho, não dá bom resultado. Então não tenha dúvida, ande na presença de Deus. Ah, pastor, mas e se eu pequei? E se eu caí? E se eu me desviei? E se eu desandei? Qual é a obra? Qual é o homem capaz de levantar a si mesmo? Qual é o homem capaz de chegar perto de Deus por si mesmo? Para com isso, nem você e nem eu temos capacidade nenhuma de nos aproximar de Deus. Deus, por sua misericórdia, é que se aproxima de nós. Deus, por sua misericórdia, é que nos perdoa. Deus, por sua misericórdia, nos chamou. Se eu cair, ele disse assim: ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado, porque Deus é que me levanta, Deus é que me dá força, Deus é que me dá sustento, Deus me ama. E quantos podem dizer glória ao Senhor? Eu creio nesse Deus. Fiquemos em pé, por favor. Eu creio nesse Deus. Eu ainda estou impactado com a mensagem que preguei do Gadareno há poucos dias. Esta é a palavra da fé. Eu não sei se você acredita nele, mas eu acredito. Uma jovem desviada da Igreja Batista me procurou uma certa vez, dizendo assim: Marcos, eu não consigo mais acreditar em Deus. Eu tenho muita dúvida de Deus agora. Parece que Deus não me ouve mais. A gente atrela a nossa relação com Deus como se as coisas fossem tudo bem. As coisas estivessem tudo bem. Irmão, se Jesus morreu pendurado na cruz, apanhou, foi cuspido, imagina eu e você. Os africanos me perguntaram quinta-feira que eu dei aula, nem lembro mais que dia foi. Falou: pastor Marco, que Deus é esse? A gente vive numa desgraça aqui. O ímpio prospera. A gente aqui não tem dinheiro para comprar nada. Nada. Aí a gente fala de Deus, o irmão que não tem um chinelo. A gente fala assim: Deus te ama. Ele não tem um chinelo, pastor. Vem para a igreja a pé. E ele não está vindo para a igreja a pé. Acabou o meu microfone aqui, a pilha. E ele não está vindo para a igreja a pé por um dia, não. Ele está vindo para a igreja a pé já por muito tempo. Como é que eu respondo essas questões? Como é que eu questiono? Nossa relação tem que ser com Deus. Pela fé. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está ao lado de você e dissesse a ela assim: olha, hoje você precisa sair daqui com 2 certezas. A primeira é de que você é salvo. Entregando a vida para Jesus, você é salvo. Recebendo o plano de perdão, você é salvo. Aleluia. A segunda, Ele é o Senhor da tua vida.
hoje você fazia o que queria. Mas e agora? Vai continuar fazendo o que quer. Porém, o teu Deus vai mudar o seu querer. Aleluia! Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Deus muda a nossa vida, diga amém. Deus muda o nosso querer, diga glória ao Senhor. Ele cuida de nós. Ele não nos deixa caído. Ele não nos deixa. Ele não é só o Senhor para nos arrebatar. Ô pastor, e como vai ser esse arrebatamento? Eu já falei. Edson, fizeram essa pergunta a ele. Ele pegou uma bacia. O povo crente vai sair da terra por meio de uma nave espacial. Não, ele pegou uma bacia de plástico, encheu de areia, colocou os palitos de fósforo nos pregos, levantou um imã bem grande, chamou os amigos e disse: percebam quando vai ser o arrebatamento da igreja. Aí ele disse: os palitos de fósforo são os que não acreditam e não entregaram a vida para Jesus. Os pregos são os que creram em Jesus, que receberam. E o imã é Jesus. Nenhum só vai sair daqui se não for desse jeito. Levantou o imã, baixou um pouquinho os pregos lá, baixou mais um pouquinho os pregos lá, os parafusos e os palitos também. Baixou mais um pouco, os pregos já começaram a balançar. Aí eles ficaram atentos. Aí ele disse: agora preste atenção. Baixou mais um pouquinho. Prego a prego foi subindo e agarrando no imã. Na volta de Jesus, não ficará um crente salvo aqui na terra. Os palitos vão ficar todos aqui. E eu não sou palito. Eu sou salvo em Jesus. Eu sairei daqui. Mas e se eu cair? Se eu estou caído, Ele me levanta. E eu quero saber, se tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida para Jesus, se tem alguém que está caído e quer entregar a vida também para Jesus, se tiver alguém, nós vamos orar agora. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Levante a cabeça. Levante para o alto. Olhe para o alto. Olhe para o socorro. Olhe para o auxílio. Ele nos auxilia. Ele está com a mão estendida para nos acolher. Ele está com a mão estendida. Pastor, que palavra é essa? Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé. Creia, Jesus vai te levantar.